Muito bom dia a todos. Agradecemos todos os senhores advogados, as senhoras advogadas, os senhores acadêmicos de direito, as senhoras acadêmicas de direito, os profissionais do setor de infraestrutura que se interessaram em se inscrever em mais este evento que compõe um ciclo de webinars promovido pela Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP com o tema Direito Público, Contratos de Parceria e Igualdade em Tempos de Covid. Hoje, nosso tema será a discussão em volta do novo marco legal de saneamento básico. Agradeço, em nome do nosso querido presidente da seccional do OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, em nome do vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, regimentalmente responsável pela organização de todas as dezenas de comissões amplamente atuantes dessa seccional, e agradecemos também a todos os participantes. Agradecemos ao Dr. Carlos Ari Sandfeld, nosso mestre, professor. Agradecemos ao Dr. Mário Márcio Saad. Agradecemos ao Dr. Guilherme Jardim Saites. Agradecemos ao Dr. Diogo Macord, que muito nos honra também com a sua presença. E agradecemos ao Dr. Caio Figueroa também. Bem, a discussão sobre saneamento básico, nos 2 últimos anos, voltou a grande debate, tivemos 2 medidas provisórias discutindo também a possibilidade de uma reforma de todo o setor. E neste momento específico, em que estamos nos debatendo, o país está se debatendo, tal qual o mundo todo à nossa volta, com a questão da pandemia gerada pelo Covid-19, mais uma vez a questão da higiene e, portanto, do acesso à água, o acesso ao fornecimento da água potável, surge com grande força. E, considerando que o nosso tema perpassa a discussão de igualdade, esta situação atual demonstrou de uma forma bastante clara que o acesso à água e a possibilidade de a higiene pessoal se mostra de uma forma bastante diferida. Aquele marco regulatório que nós tivemos em 2007, pela Lei 11.445, possibilitando aí uma ampla possibilidade de investimentos no setor por meio da gestão associada, por meio de convênios de cooperação celebrados entre unidades federativas, contratos de programa firmados com empresas estatais. E, de toda forma, nesses 13 anos, fica bastante patente, e a epidemia demonstra isso de uma forma bastante clara, que aquela medida, aquele marco regulatório de 2007 não foi suficiente para, de fato, trazer igualdade no que diz respeito ao acesso ao saneamento básico. Bem, por um lado, nós temos uma questão, e aqui eu já começo a fazer alguma provocação à mesa, assuntos que me parece seriam importantes que nós discutíssemos hoje. Por um lado, as empresas estatais, por conta da sua face jun, ao mesmo tempo exercem ali a sua atividade econômica. Aqui eu fiz uma remissão às aulas do professor Carlos Ari, quando comentei quanto à face jun, não é? Ao mesmo tempo que exercem uma atividade econômica, exerce também um serviço público de interesse estatal, de interesse da coletividade, e muitas vezes, na sua atividade, elas ficam um pouco em dúvida no que diz respeito a qual o foco principal a ser observado. Não é? Há também um certo interesse no que diz respeito às empresas estatais, no que diz respeito à questão do acesso aos dividendos e, portanto, ao fazer caixa, que diz respeito aos governos regionais, e, de certa forma, temos aí um parâmetro do que demonstra, hoje nós temos toda uma discussão que propõe, de um lado, o governo federal, no que diz respeito à discussão desse marco regulatório, e, de outro lado, os governos locais, inclusive no que diz respeito à possibilidade de, eventualmente, prorrogação, que foi um dos pontos hoje em debate, inclusive matéria de um texto ontem escrito pelo Dr. Diogo no Estadão,
no que diz respeito à possibilidade de prorrogação desses contratos por mais 30 anos. Me refiro aqui aos contratos de programa hoje celebrados pelas unidades federativas com as empresas estatais. Bem, tomando, portanto, por base uma necessária vinculação entre saneamento básico, infraestrutura de saneamento básico e habitabilidade, dado que é bastante difícil imaginarmos em determinadas situações de palafitas ou determinadas situações de comunidades de baixa renda, com vielas absolutamente estreitas, enxergarmos a possibilidade da implantação da infraestrutura de saneamento básico. E trazendo também aquela questão, por mim, inicialmente colocada, no que diz respeito ao subsídio cruzado, e, portanto, a possibilidade de que recursos auferidos de uma determinada área venham a possibilitar investimento em outras áreas hipossuficientes beneficiadas pela tarifa social, jogo aqui essas questões à mesa para debate e seria bastante interessante ouvir a todos e a cada um dos senhores. Portanto, mais uma vez, em nome do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, agradeço aqui a presença do nosso mestre Carlos Ari, do Dr. Diogo MacCord, do Dr. Mário Saad, do Dr. Guilherme Jardim, do Dr. Caio Figueroa, e a presença de cada um dos senhores e senhoras que se inscreveram. Faço uma observação que os senhores sintam-se à vontade para fazer perguntas a um campo específico, aqui na sala do Junco, Q&A, Questions and Answers, e sintam-se à vontade para fazer perguntas, e de acordo com o decorrer do nosso evento, ao final essas perguntas serão trazidas à mesa. Portanto, feita essa breve apresentação, passo a palavra ao Dr. Guilherme Jardim de Uxades. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Bom dia, Dr. Ronaldo. Primeiramente, cumprimento todos os palestrantes que nos acompanham, o professor Carlos Ari Sundfeld, Dr. Mário Saad Lima, Dr. Caio Figueroa, Dr. Diogo MacCord Faria, secretário especial do Ministério da Economia. Uma grande honra recebê-lo aqui, Dr. Diogo, muito obrigado por sua presença. Imagino a agenda bastante atribulada de Vossa Senhoria nesse momento em que o marco legal acaba de ser aprovado. Eu vejo que o senhor tem se dedicado muito a escrever sobre o tema na imprensa e também na mídia especializada, como no Jota, um artigo recentemente publicado sobre o novo marco legal, procurando esclarecê-lo, e também um evento que Vossa Senhoria participará na semana que vem com a Fundação Getúlio Vargas, de modo que é uma grande alegria tê-lo aqui hoje, no meio de tantos compromissos. Muito obrigado por sua presença. Mesmo em relação ao professor Carlos Ari Sundfeld, que tem lá o seu canal Direito Público com Carlos Ari Sundfeld, publicou recentemente um vídeo muito simpático sobre a atuação dos órgãos de controle, sobretudo o Ministério Público, nesses tempos que nós vivemos. Recomendo a todos que acompanhem o canal do professor Carlos Ari. Bom, como eu disse, uma grande honra poder reunir especialistas tão gabaritados para tratar desse tema, né? O professor Carlos Ari, professor titular da FGV, uma ampla experiência acadêmica em reforma legislativa, acompanha com atenção quando não participa diretamente delas. O doutor Diogo, que teve uma atuação destacada na iniciativa privada e recentemente optou por essa empreitada no governo, né, que demanda uma energia enorme para que as coisas aconteçam. Aliás, doutor Diogo, envio aqui os cumprimentos do doutor Mário Passi, nosso colega na Comissão de Direito Administrativo da OAB, trabalhou com Vossa Senhoria na iniciativa privada, lamenta a ausência, mas fez questão que eu lhe enviasse esses cumprimentos. E o doutor Mário Saad, né, doutor em Direito, mestre em Direito, um acadêmico bastante conhecido de todos nós, e um advogado atuante no setor de infraestrutura. Então, a gente procurou reunir aqui nesse encontro um representante da academia, um representante da administração pública, um gestor público e um advogado destacado nesse setor, para que a gente pudesse, então, colher informações de diferentes perspectivas, né, que se referem a diferentes aspectos dessa grande novidade. E aqui nós temos uma vantagem e uma desvantagem, né, que os organizadores desse encontro conhecem muito pouco sobre o setor de saneamento básico e muito pouco sobre o novo marco legal. De modo que as dúvidas que nós temos a apresentar às vossas senhorias certamente devem ser as mesmas que o nosso público que nos acompanha aqui. Antes de, então, passar a palavra
ao Dr. Mário Saad, que vai iniciar o debate propriamente, eu gostaria aqui só de situar um pouco o nosso público sobre as novidades desse novo marco legal. E aí também eu aproveito e faço algumas perguntas já, né? Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu trabalhava com o professor Carlos Ari Sundfeld, nós nos deparamos com uma mudança na Lei Geral de Concessões, lá no finalzinho dela, que impunha a obrigatoriedade de que todos os contratos celebrados a título precário, sobretudo no setor de transporte de passageiros, fossem regularizados através de licitação para que fossem feitos contratos de concessão. Nós festejamos muito essa mudança naquela altura. Muitos serviços de transporte coletivo de passageiros, de fato, se aproveitaram da norma para realizar licitações, fazer concessões, mas aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana, nós ainda vivemos uma situação de precariedade nesses serviços. E agora, a lei do saneamento procura adotar uma solução bastante parecida, que é obrigar que se faça licitação para os contratos que envolvem o setor de saneamento, ainda firmados a título precário, de modo a buscar regularizar o setor. E aí a primeira provocação é, bom, será que nós vamos ter o mesmo sucesso que essa norma da lei de concessão, que eu me referi há pouco, ou nós vamos encontrar situações como essa do estado de São Paulo, em que, embora a norma exista já há bastante tempo, nada foi feito, o serviço continua sendo prestado a título precário, com baixa regulação. Uma outra novidade da nova lei do saneamento é a imposição de metas de universalização bastante arrojada. Até dezembro de 2033, o serviço deve estar universalizado. E eu me surpreendi, doutor Diogo, quando eu fui buscar os dados sobre o setor, né? Advogado, ultimamente, tem cada vez mais entrado em outras áreas, o que é muito positivo. Então, eu fui procurar informações, números sobre o setor. E aí eu fiquei espantado, até me questiono se a fonte de informação era fidedigna. Mais ou menos 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E uma quantidade bastante grande de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, o que é bastante chocante num país como o nosso. E aí eu me pergunto, doutor Diogo, será que essa meta não é muito ousada? Será que essa meta ela é factível, ela pode ser cumprida? Ou essa meta, na verdade, vai ser, mais uma vez, objeto de uma prorrogação no futuro? E eu aproveito essa pergunta também, endereçando-a dessa vez ao doutor Mário Saad, porque a nova lei do saneamento impõe ali uma obrigatoriedade de que os contratos em vigor, que são preservados pela nova lei, a nova lei não mexe nesses contratos, não determina sua extinção, mesmo aqueles contratos de programa firmado com as estatais, que é algo que a lei procurou resolver, a lei não modifica esses contratos, exceto se as empresas prestadoras não demonstrarem condições objetivas de cumprirem as metas, inclusive essa de universalização, caso em que os contratos deverão ser revistos ou eventualmente até extintos. E isso certamente exigiria o direito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Há uma prática consolidada no tema das concessões de que os reequilíbrios econômicos financeiros sejam feitos mediante a prorrogação do prazo ou a dilação do prazo, como gosta de dizer o professor Carlos Ari, de modo a permitir que o concessionário, tendo mais prazo para explorar o serviço e, portanto, arrecadar tarifas, possa, assim, recompor o seu equilíbrio original. Bom, se o reequilíbrio mediante dilação de prazo for uma opção, significa que nós teremos contratos que certamente ultrapassarão a vigência, provavelmente vai ultrapassar os prazos previstos na lei. Então, nós temos aqui muitas novidades, eu procurei aqui trazer algumas delas, mas o que me parece bastante sensível nessa nova lei é que ela busca regularizar, ela busca moralizar, talvez, relações contratuais precárias, quebra um monopólio consolidado das empresas estatais atuantes no setor, e eu soube recentemente, também me preparando para esse encontro, algo que nós observávamos já na prática, mas eu nunca tinha me atentado para isso, que as empresas estatais, elas prestam serviço num regime de monopólio, claro, firmam contratos com municípios menores sem licitação alguma, mediante contrato de programa, mas na hora de executar, muitas vezes não são elas estatais que fazem, elas celebram contratos, inclusive de concessão, que o professor Dr. Diogo chamou de quase uma PPP, né? ou uma PPP imaginária, né? Porque é, na verdade, uma estatal contratando uma empresa privada para fazer aquilo que ela estatal deveria fazer no contrato de programa. De modo que uma das críticas fortes que se faz ao projeto de lei aprovado agora, de que isso seria a privatização da água, já não é verdade, porque as estatais
faziam exatamente isso. Celebravam um contrato sem licitação, depois delegavam a iniciativa privada, o que certamente encarece os custos desse contrato, os custos do serviço e os custos para o consumidor final. Então, me parece que é importante também destacar essa grande contribuição do projeto, que foi, mais uma vez, romper uma situação bastante cômoda que as estatais desfrutavam. Claro, cumpriram um papel importante essas empresas, desde o Planasa, na década de 70, até os anos 90, distribuindo o serviço, construindo infraestrutura, certamente avançando muito na qualidade da prestação, mas essas empresas se tornaram obsoletas. Má gestão, baixo investimento, denúncias de corrupção e toda a ineficiência que marca, infelizmente, a atuação estatal na economia. Então, é muito positiva essa medida do projeto de romper essa situação e permitir mais investimentos no setor através de licitação, em que as empresas privadas participem, eventualmente competindo até com as estatais, o que é também bastante salutar. Então, sem alongar muito, até porque, como eu denunciei logo no início, eu não sou aqui um grande especialista, sou muito mais um curioso no setor. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra ao Dr. Mário Saad Lima, para que iniciasse a discussão. E também aproveitando, desculpe aqui a minha fala voltar um pouco atrás, mas eu tenho um interesse específico também nesse projeto, que é em relação aos órgãos de controle. Porque o projeto trata da privatização, de certo modo, trata da delegação para a iniciativa privada mediante licitação e trata também da manutenção dos contratos em vigor, impondo, por exemplo, a necessidade desses ajustes para que a universalização aconteça. Isso tudo passa pelos órgãos de controle. Como vocês sabem, eu também trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vai certamente se deparar com muitas situações como essas, em que os contratos em vigor precisam ser revistos e que agora uma regulação em caráter nacional, uma regulação setorial concentrada na ANA, na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é também uma novidade importante de compartilhar com a nossa audiência. Agora a regulação do saneamento passa a ter uma autoridade central nas mãos da União Federal, o que é muito salutar também, porque infelizmente a realidade dos nossos municípios, e o Tribunal de Contas do Estado olha isso com muita atenção, é uma realidade muito precária, com baixa qualificação do corpo de funcionários, uma grande dificuldade de exercer uma regulação que seja efetivamente autônoma, uma regulação que seja efetivamente técnica, seja porque isso é um assunto muito complexo, seja porque existe uma interferência política forte e órgãos com uma estrutura burocrática precária têm dificuldade de resistir às interferências políticas. Então, a regulação nas mãos de uma autoridade nacional é algo bastante salutar, mas que também provoca as entidades subnacionais a, primeiro, se atentarem para essa regulação nacional, se adequarem a ela e aos órgãos de controle estarem atentos a essas normas regulatórias e essas normas do novo marco do saneamento ao se deparar com contratos em vigor que serão ajustados e os novos contratos resultantes das licitações que certamente virão para a celebração de contratos de concessão, contratos melhores e que atraiam mais investimento em iniciativa privada. Então, feita essa breve apresentação, já com algumas provocações aos nossos palestrantes, eu passo a palavra ao Dr. Mário Saad Lima, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, fez a sua graduação na FGV, então passou pelas 3 escolas mais importantes de Direito do Estado de São Paulo. Uma honra enorme tê-lo aqui. Doutor Mário, por favor, com a palavra. Muito obrigado, Guilherme. E agradecer o convite ao OAB de São Paulo, na sua pessoa, na pessoa do doutor Ronaldo. Agradecer a todos e a todas presentes acompanhando aqui o nosso webinar. Agradecer ao doutor Diogo, que fez um esforço cavalar de destaque para a aprovação do novo marco regulatório, digamos assim, de saneamento básico, agora vertido na Lei 14.026. Agradecimento especial ao professor Carlos Ari Sundfeld, professor de todos nós, meu professor também lá na distante época da minha graduação, de maneira que qualquer responsabilidade que eu disser nos próximos 15 minutos pode ser atribuída a ele também, não propriamente a mim. Então, já estou compartilhando aqui a
responsabilidade solidária pela minha palestra com o professor Casarício. Brincadeira, só uma mera introdução. O Guilherme me colocou um desafio aqui e eu vou tentar passar por ele de maneira muito rápida sobre como é que o novo marco regulatório impacta na realização de novos investimentos no setor privado, no setor de saneamento no Brasil, especialmente pela perspectiva de empresas privadas, né? Porque empresas estatais são também entes privados. Então, é algo que eu gosto de chamar atenção também. Então, de fato, como é que o setor privado passará a ser atraído de maneira mais incisiva para a prestação de serviços setoriais, ou talvez o outro lado da moeda, como novos investimentos podem ser viabilizados por meio do novo marco regulatório, de maneira que haja uma maior incidência da prestação privada, né, nos serviços no país, tendo em vista que praticamente a totalidade deles hoje ainda se encontre sendo desenvolvida por empresas estatais. Dr. Diogo, sem dúvida alguma, tem os números de maneira mais fácil do que eu, mas o último dado que eu tenho é que 94% da prestação do serviço no Brasil ainda continua centralizada em empresas estatais. Talvez uma perspectiva de longo prazo haja uma tendência de inversão ou pelo menos modificação nesse percentual, se o marco regulatório conseguir prospectar os objetivos que ele se propõe. Do ponto de vista privado, eu queria chamar a atenção para 4 pontos, todos eles muito simples, em relação a sobre como o novo marco regulatório impacta a prestação de serviço de saneamento básico desde uma perspectiva privada. E eles são os seguintes: na minha visão, o marco regulatório traz uma estratégia de comunicação muito clara sobre a necessidade de melhora de prestação dos serviços de saneamento básico no país como um todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o novo marco regulatório tenta melhorar de maneira muito incisiva a regulação setorial, especialmente por 2 coisas. Esse serviço é espraiado pelo país de maneira absolutamente capilar. E a Lei de Saneamento Básico, lá de 2007, previu como condição de validade dos contratos setoriais que houvesse regulação independente para contratos que fossem celebrados no setor. Sem dúvida alguma, o novo projeto de lei, a nova lei, ajuda nesse ponto. Terceira questão, o novo marco regulatório me parece trazer maior objetividade sobre determinados temas que ainda eram um pouco nebulosos no setor. O Dr. Guilherme já tocou em um deles, questão de meta setorial para a melhoria da prestação de serviços. Agora a gente tem um marco regulatório, um marco legal muito claro, talvez muito arrojado, mas sem dúvida alguma muito claro, sobre como a melhoria da prestação deve se dar. E eu amarro tudo isso sobre como o novo marco regulatório tenta promover a efetiva contratualização da prestação do serviço de saneamento básico, desde especialmente uma perspectiva constitucional. Vou tentar passar por isso de maneira muito objetiva nos próximos minutos. Primeiro, a questão da estratégia de comunicação, e aqui eu já começo com algo que me pareceu muito curioso. O Dr. Ronaldo começou a fala dele, anotei aqui, exatamente dessa forma. O setor de saneamento básico voltou a debate no país. Foi assim que o Dr. Ronaldo começou a fala dele e foi assim que eu imaginei a minha própria fala sobre como o novo marco regulatório impacta a prestação do serviço. Me parece que há aqui uma estratégia de comunicação jurídico-institucional muito clara sobre para onde é que o setor precisa caminhar e, sem dúvida alguma, ele precisa caminhar para uma melhoria na prestação dos serviços como um todo. Costumo dizer que, sob essa perspectiva, e muito lá inspirado no modelo do Planasa, especialmente na década de 1960, 1970, quando o Brasil começava, em boa medida, a se urbanizar. Na década de 1950, o país ainda
era essencialmente agrário, esse modelo gerou duas coisas: um país muito mais organizado por meio de cidades, mas do ponto de vista do saneamento básico, com algo muito próximo ainda da prestação ou não prestação de serviços, muito parecida com aquela que se dá em zonas rurais, que é de difícil atendimento e por aí vai. Por isso, infelizmente, a gente chegou em números tal como esse que o Guilherme nos disse. Então, cerca de 100 milhões de pessoas, praticamente metade do país, não atendidas pela prestação de água potável. As pessoas abrem as torneiras de sua casa e não sai nada de lá, e quando sai alguma coisa, em 50% dos casos, sai água não tratada. Então, a estratégia de comunicação aqui, na minha visão, ela se dá de maneira muito clara. Primeiramente, num horizonte de curtíssimo prazo, já há uma quebra de inércia sobre a má prestação dos serviços setoriais. E esse debate, por exemplo, só ocorre por conta disso. As pessoas, nos últimos tempos, não quero dar uma data precisa porque ela pouco importa, mas fato é que nos últimos tempos as pessoas começaram a debater como a melhoria do serviço de saneamento básico pode se dar no país, e sem dúvida alguma isso tem muito a ver com a discussão do projeto de lei que reformula o marco setorial e com a lei agora recentemente editada que tenta promover efetivamente essa melhoria. Então, pelo menos essa perspectiva essa perspectiva privada, ela me parece muito clara. Há uma quebra de inércia sobre o que deve acontecer no setor. Não fazer nada não me parece mais ser uma opção. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o novo marco regulatório, em boa medida, ele discute essas novas roupagens, que nem são tão novas assim, que podem promover a melhoria dos serviços setoriais. E aqui eu bato num ponto que está para quem do novo marco regulatório? Está para quem? Que é a questão dos projetos já em desenvolvimento no país. Do sul ao norte, há alguma tentativa de contratação de serviços de saneamento básico fora do marco regulatório, mas que, sem dúvida alguma, caminham com os objetivos perseguidos pelo marco regulatório. Então, discussão sobre concessão de serviços públicos no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, por meio da delegação de alguns serviços atribuídos à SEDAI, especialmente do ponto de vista de distribuição de água e serviços acessórios, Espírito Santo, Alagoas, ou seja, todo um universo de projetos que, em boa medida, caminham com a preocupação do novo marco regulatório, que é a de delegação desse serviço para iniciativa privada. Essa me parece, pelo menos, ser uma segunda maneira de olhar a estratégia de comunicação do novo marco regulatório, que, de novo, está para quem dele, mas que caminha com ele sobre como esses investimentos podem ser realizados, de novo, desde a perspectiva privada, num horizonte de curto prazo. E, em linha com isso tudo, o novo marco regulatório tem uma preocupação que eu diria que é de médio e longo prazo, que é com a questão dos avanços setoriais um pouco mais incisivos, especialmente com a melhoria da prestação, com o atendimento daqueles percentuais de universalização que foram previstos ali no novo marco. Então, para mim, em termos de estratégia institucional de comunicação e desenvolvimento setorial, o marco regulatório me parece ter pelo menos esses três benefícios: quebra da inércia setorial e discussão de curtíssimo prazo, melhoria na prestação de curto prazo com projetos que estão, de novo, aquém do marco, mas que caminham com ele, e, sem dúvida alguma, avanços setoriais que devem se espraiar em horizontes de médio e longo prazo. E aí eu chego aqui ao meu segundo ponto, que trata exatamente da questão da melhoria da prestação de serviços de maneira mais clara, ou pelo menos com um pouco mais de segurança jurídica, especialmente da perspectiva da regulação setorial ou da maior capacidade institucional de desenvolvimento de projetos no setor. Embora a gente tenha tido aquele marco regulatório efetivamente publicado em 2007,
um dos problemas que ele causou, na minha visão, foi exatamente a questão, já mencionei ela aqui, a questão da necessidade de regulação independente para todos os contratos que fossem celebrados no setor, especialmente por conta da questão da competência municipal para a prestação do serviço. Talvez fosse um pouco difícil ali, esse debate talvez não tivesse vindo à tona tal como ele veio agora, sobre como agências reguladoras poderiam ser organizadas e como essas competências poderiam não ser efetivamente exercidas para a melhoria da regulação setorial. Essa me parece uma preocupação muito clara no novo marco regulatório, e ele trata dela de maneira quase que novidadeira no país, de alguma maneira, se apoiando na experiência ou na expertise da Agência Nacional de Águas, para editar normas quadro que funcionarão ali como regulação central, ou pelo menos como referência, para as demais normas que sejam editadas por outras agências reguladoras. Ou seja, se isso for uma verdade, e se isso for efetivamente implementado, nós teremos, também numa perspectiva de médio prazo, uma regulação setorial que, ainda que para um serviço espraiado de maneira capilar no Brasil, que tenderá a se dar de maneira muito uniforme, e obviamente isso tem o condão de trazer maior segurança jurídica para o setor. Caminharemos todos quase que com as mesmas normas. Isso dialoga com uma questão que, na minha visão, é central também, sobre a melhoria da capacidade institucional, especialmente para a regulação setorial e para acompanhamento de contratos de concessão em perspectivas de longo prazo. E talvez essa seja uma problemática que há no país, com o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Há uma preocupação muito clara em que eles saiam do papel, mas talvez haja uma preocupação menos clara de que eles sejam bem acompanhados em perspectivas de mais longo prazo. Me parece que com essa regulação central e com a preocupação do novo marco regulatório em efetivamente trazer conhecimento para o setor, essa melhoria de capacidade institucional também virá naturalmente ao longo do desenvolvimento dos projetos. Isso dialoga, na minha visão, com um terceiro ponto, que é a questão de trazer objetividade sobre temas macro e obviamente, sensíveis para o setor, que, de alguma maneira, nunca foram enfrentados ao longo do tempo, e, se foram, não foram de maneira tão incisiva, tal como a gente tem agora. A questão da regulação, por exemplo, para mim, ela é muito clara, mas não só ela. Tocando aqui num tema que parece pequeno, mas não parece pequeno porque, de alguma maneira, já foi bastante debatido, mas ainda a discussão sobre a competência para a delegação dos serviços no setor. Competência municipal, estadual, qual é que é a competência para prestação em micro-regiões ou regiões metropolitanas e por aí vai, que foi uma discussão que o antigo marco regulatório, digamos assim, a Lei 11.445, preferiu não fazer. Ela simplesmente previu que a competência é do ente titular para a prestação daquele determinado serviço. A época da publicação do antigo marco, pelo menos do ponto de vista legislativo, foi uma discussão que não se quis travar, e ela foi feita de maneira muito clara agora no novo marco regulatório. A competência é dos municípios e do Distrito Federal, salvo em caso em que haja regiões metropolitanas instituídas ou em caso em que haja efetivamente compartilhamento de infraestrutura para prestação entre estados em conjunto com os municípios, especialmente ali na mesma bacia hidrográfica para prestação. Então, uma objetividade mais clara sobre um tema setorial, que é a questão da competência. Outro tema claro que o marco regulatório também enfrenta, de novo, talvez de maneira muito vanguardista, talvez até de maneira muito otimista, mas que é a questão com as metas mais objetivas para o setor. 99% de atendimento em relação à água tratada, 90% de atendimento em relação a esgotamento sanitário, até o começo dos anos 2030. Talvez o marco regulatório seja efetivamente otimista, talvez a gente possa ser um pouco mais cético,
mas pelo menos uma coisa se torna bastante clara. O não atendimento nesse horizonte de tempo precisará ser juridicamente justificado e, mais do que isso, a necessidade de efetiva adoção de medidas que possam contribuir para que as metas sejam atingidas. De novo, me parece que não fazer nada deixa, mais uma vez, de ser uma opção a que se caminhar para que essas metas sejam atingidas ou não. Se elas efetivamente o serão, parece uma outra discussão, mas me parece que algo, pelo menos, precisará ser feito. E um terceiro tema nesse ponto diz respeito à efetiva alienação de controle de empresas estatais ainda responsáveis pela prestação e o que aconteceria nessa hipótese com os contratos de programa que elas mesmas detêm para a prestação dos serviços que lhe foram outorgados. De novo, o marco regulatório enfrenta um tema espinhoso de maneira clara a efetiva possibilidade de manutenção desses contratos, ainda que haja alienação de controle dessas companhias, o que tende de maneira clara a trazer maior interesse da iniciativa privada para o setor. Visto tudo isso, eu amarro a minha fala com a questão da preocupação com a efetiva contratualização setorial, que me parece ser uma preocupação do Dr. Guilherme quando ele fala lá do setor de mobilidade urbana, que talvez tenha vivido e ainda viva com uma prestação precária em termos jurídicos sobre os contratos que efetivamente deveriam regular a prestação pelas municipalidades. O marco regulatório me parece ter uma preocupação muito clara com a contratualização setorial, especialmente quando a gente olha o artigo 174, parágrafo único da Constituição, que traz lá os principais requisitos que os contratos de concessão precisam atender. E eu elenquei aqui para mim mesmo os pontos que são tratados nos 4 incisos desse dispositivo constitucional. São eles: contratos de concessão precisam, de alguma maneira, eles mesmos, conterem todos os aspectos da própria prestação, incluindo questões de fiscalização e caducidade dos contratos, especialmente esses 2 temas me parecem muito claros. Questão da fiscalização por meio de regulação independente focada em um órgão central e questão de caducidade em termos de não cumprimento das regras que são estabelecidas no novo marco regulatório e nos contratos eles mesmos. Então, há uma tendência, em caso de não eficiência, à perda dos contratos. Uma questão de estabelecimento de política tarifária muito clara, que possivelmente se dará por meio do novo exercício das competências da ANA. A questão de estabelecimento de pontos para que a questão do serviço adequado possa ser efetivamente aferida. De novo, pelo menos 2 números aqui que tenderão a nos ajudar, 99% e 90%. E, no fim do dia, a efetivação dos direitos dos usuários dos serviços concedidos, que talvez seja o ponto mais descumprido em termos de prestação setorial. Hoje a gente tem quase que um não atendimento em relação aos direitos dos usuários, e o novo marco regulatório contém essa preocupação de, obviamente, virar essa chave e fazer com que haja uma melhoria na prestação para cada um de nós e, obviamente, todos torcemos agora para que o novo marco regulatório atinja os objetivos a que ele se propôs, e quem nos dará essa resposta é, de fato, a realidade. Ela tem se imposto, e ela tem se imposto de maneira ruim no Brasil. A prestação de serviço hoje não é boa. Torcemos para que isso se inverta. Em termos jurídico-institucionais, me parece que o novo marco regulatório ajuda na discussão. Eu fico por aqui, muito obrigado, e, obviamente, estou à disposição para a participação no debate. Excelente. Muito obrigado, caríssimo doutor Márcio Saad, um privilégio ouvi-lo. E passaremos agora a palavra ao doutor Diogo Macorde Faria. Para nós, repito mais uma vez, é um privilégio, uma honra recebê-lo aqui, senhor secretário. A Comissão de Direito Administrativo da Seccional da OAB São Paulo se sente bastante prestigiada com a sua presença. E os nossos participantes, os inscritos aqui,
estão também bastante curiosos em saber alguns detalhes sobre essa grande batalha que foi essa batalha pessoal sua. Sabedores que somos, eu, doutor Guilherme também, conforme nos foi falado pelo seu amigo pessoal, nosso colega de comissão, doutor Mário Passi, a sua ida para o governo federal foi justamente com uma meta e, digamos assim, o grande objetivo de colocar de pé esse novo marco regulatório. E está bastante evidente toda a discussão que se deu em torno desse novo marco regulatório, a grande dificuldade que, imaginamos, deve ter sido trazê-lo até o ponto que está agora, e ainda com as discussões que hoje permanecem ainda. Então, seria bastante interessante ouvi-lo. Portanto, por favor, nosso querido secretário nacional, a palavra é sua, doutor Diogo Macorde. Muito obrigado. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Bom dia, Mário. Bom dia, Guilherme. Bom dia, grande mestre Carlos Ari. Satisfação encontrá-lo novamente aqui. E bom dia a todos, né, que estão conosco. Certamente esse foi um esforço coletivo, tá, Ronaldo? O governo realmente se mobilizou bastante para isso, o resultado foi bastante interessante. O texto mudou muito ao longo desse 1 ano e meio, né? Quando a gente manda uma medida provisória, a gente sabe o que entra, mas a gente nunca sabe o que sai. Acho que a sociedade ajudou muito, a mídia comprou a pauta, muitos enxergaram o dilema que vocês colocaram, né? Colocando os números aqui, a gente está falando de 35 milhões sem água, né? Então, o número de conexões de água são 35 milhões que não estão nem conectados ao sistema. Isso não quer dizer que aqueles que estão conectados ao sistema abrem a torneira e cai água lá de dentro, porque a intermitência é muito grande, né? E hoje não existe controle de qualidade, diferente do setor elétrico, que tem os DIC, FICs, DEMICs, os indicadores individuais, né, de qualidade. No saneamento básico isso não existe, a gente não sabe exatamente qual é o nível da qualidade do serviço que está ali dentro. Inclusive, essa é uma das metas que vão ter que constar no contrato agora. O número de 100 milhões, ele se refere à conexão de esgoto, ou seja, temos 100 milhões de brasileiros que não têm conexão, tá, de esgoto. E dos 100 milhões que têm a conexão, cerca de metade não tem tratamento. Então, olha o tamanho do desafio. A gente está falando da população equivalente ao Canadá sem conexão de água potável, que são aquelas pessoas que têm que colocar bacias debaixo do braço e pegar água num riacho mais próximo, né? Existem, inclusive, alguns estudos muito interessantes que mostram o impacto na renda familiar e na vida da mulher, a partir do momento que você, de fato, consiga fazer essa universalização. Você insere, você dá um nível de qualidade de vida gigantesco para essas famílias. Imagina, uma população inteira do Canadá tem que pegar água de balde, né? E uma população equivalente à Rússia, que joga o seu esgoto bruto todos os dias nos rios, na Baía de Guanabara, no Rio Pinheiros. Então, são 6 mil piscinas olímpicas de esgoto bruto, 6 mil piscinas olímpicas de esgoto bruto todos os dias na natureza, né? Então, é inacreditável que a gente tenha chegado a esse patamar. Eu até ouço, às vezes, até o comentário, né, como você colocou, Ronaldo, acho que é compreensível mas as empresas estaduais, elas fizeram, né, cumpriram um papel importante no passado, está na hora da gente mudar, né, porque realmente elas não conseguiram entregar, né? De fato, elas não entregaram, né, aquilo, e às vezes a gente vê, mas elas cumpriram um papel importante lá. Quase como a síndrome de Estocolmo, né? A gente talvez tenha um carinho por tudo que elas quase fizeram no passado, mas nunca fizeram, né? E quando a gente olha o que elas deixaram para trás justamente as regiões mais pobres, né? Os bairros mais pobres, as cidades mais pobres. Então, e concentraram seus esforços para atender o centro da cidade, que é onde mora o prefeito, é onde moram os empresários, porque esses sim reclamam de uma maneira que chega até o ouvido deles. A população mais pobre não consegue reclamar suficientemente para mudar a realidade, né? Quando a gente fala das metas, uma política pública ela tem que ter basicamente 3 coisas. É uma meta clara, né, um prazo e uma consequência.
E isso a gente traz. Eu entendo a preocupação de outras tentativas de se colocar uma meta, e essa meta sempre acaba sendo prorrogada e nunca cumprida. Mas talvez aqui a gente tenha um instrumento um pouco diferente, que além da meta, nós temos uma avaliação ex ante, que é algo que eu não lembro de ter visto em outro lugar. Ou seja, se eu tenho a meta de investir R$1 bilhão, a primeira pergunta é: você tem R$1 bilhão? Não, eu não tenho. Alguém vai te emprestar R$1 bilhão? Não, não vai. Então você não vai assinar esse contrato. Eu já sei ex ante que você não tem a menor capacidade de entregar. Ah, mas eu vou conseguir. Consegue agora. Vem com financiamento, vem com dinheiro. Então, cadê esse dinheiro? E para quem consiga cumprir esse primeiro cheque, depois existe uma regra clara de monitoramento do cumprimento dessas metas. Ou seja, a empresa que não entregar as metas em 3 anos no intervalo de 5, perde o contrato. É uma janela móvel, o primeiro cheque é no ano 5 e a partir dali, no ano 6, 7, 8, anualmente se olha os últimos 5 anos e se verifica se as metas foram cumpridas dentro daquele intervalo. E se a resposta for não, ela perde o contrato. Então a gente não vai ter que esperar até 2033 para ver quem cumpriu e não cumpriu. Eu tenho uma avaliação ex ante e eu tenho um monitoramento contínuo dessas metas. Então, são instrumentos poderosos para que a gente mitigue o risco da não entrega. E mesmo assim, quando a gente olha a factibilidade de entrega dessas metas, ela é alta, tá? Hoje, o saneamento básico investe alguma coisa em torno de 10 bilhões, 12 bilhões de reais por ano. O setor elétrico investe alguma coisa entre 40 e 50 bilhões de reais por ano. O detalhe é que o setor elétrico já tem 99,8% da população conectada. E mesmo assim investe cerca de 4 vezes mais que o saneamento só para manter o sistema existente e ampliar a capacidade pelo aumento do consumo médio, só isso. Então, é perfeitamente possível que o saneamento básico chegue lá, desde que a gente tenha um arcabouço que permita o investimento privado. O setor elétrico não depende do investimento público há muito tempo. Por isso que ele consegue ter esse fôlego de investir 40, 50 bi por ano. Já o saneamento básico não tem essa capacidade de contar com investimento privado. Até na reportagem que saiu do Estadão ontem, a jornalista me perguntou, mas e a crítica do setor privado, que com esse novo desenho que obrigatoriamente vai ter que ter a regionalização para acesso a recurso público, como que eles vão fazer nos municípios que têm o que não tem a regionalização? Ora, vai ter que se regionalizar, uma lógica de economia de escala. E outra, o setor privado que depende de dinheiro público não é o setor privado que a gente quer no Brasil. A gente quer um setor privado integral. É uma questão de compartilhamento de risco. Quando a gente fala em setor privado, nós não falamos só em controle, não falamos só em equity, a gente fala em dívida. A gente quer fomentar o mercado de capitais, até porque o governo não tem 700 bilhões de reais, nem para fazer e nem para emprestar. A gente tem que fomentar o mercado de capitais e uma engenharia financeira que permita a injeção desses recursos no setor de saneamento básico. E o mais importante, o dinheiro não é o dinheiro por si, é o compartilhamento de risco. A partir do momento que você acessa um governo, acessa um recurso público, e no final das contas busca uma alavancagem de 80%, 90%, você tem um stop loss aí de 10%, 20% de equity. A partir dali, você abandona um negócio fracassado na mão do governo e vai embora. Dane-se o governo, eu simplesmente não pago a dívida. A dívida, no final das contas, é uma put option. E você tem, na sua contraparte, que observar um compartilhamento de risco de maneira que quem vai deixar de receber o dinheiro tenha o incentivo a bater na sua porta todos os dias e perguntar o seguinte: Ronaldo, o que você está fazendo? E aí, você está fazendo isso? Você já fez isso? O que você está fazendo? Por que você está pagando tanto? Então, a partir do momento que você tem o compartilhamento de risco com todas as partes, você garante o sucesso, a perenidade daquele negócio. Então, o governo ele não tem essa capacidade de cobrança contínua ali em termos de incentivo financeiro. Então, a gente precisa fomentar o mercado privado de forma ampla, tanto em equity quanto em dívida. E é perfeitamente possível nós chegarmos nesse número, tá, de investimento. Eu não tenho a menor dúvida que basta querer. O problema é que muita gente não quer.
né? Muita gente se acostumou a isso, se acostumou a sentar em cima dos contratos e a simplesmente não entregar e absolutamente nada acontecer com aquele operador. É algo que, com certeza absoluta, não acontece no setor elétrico, não acontece em outros setores mais maduros. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer de fato, monitorar a sociedade cobrando, o Ministério Público olhando, porque isso é crime ambiental. 6 mil piscinas olímpicas de esgoto bruto todos os dias não é possível. Quando você corta uma araucária ali que está no quintal da sua casa, isso é crime ambiental, você é preso. Por que a partir do momento que eu jogo esgoto bruto, eu contamino toda a Baía de Guanabara, eu contamino todos os rios urbanos, ninguém é preso por isso. Então, é uma questão, e agora a gente tem todo um instrumento para de fato garantir essa entrega. Veja que aqui, é claro que a gente precisa avaliar isso de uma maneira mais ampla, mas todo mundo sempre soube qual é a solução para o problema. Né? O que o Marco está trazendo, ele é quase que como uma retificação de um conjunto de outras leis que sempre existiram, mas que talvez não eram avaliadas de maneira integrada, às vezes eram daquelas leis que não pegam, né? Como vocês colocaram aqui, com relação às metas. Aliás, o fato do contrato ter que trazer metas é algo que já existe desde 1995. Quando você olha 8987, você fala que são condições de um contrato a existência de metas e o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Ou seja, é algo que já existia desde a 8987. Mas a 8987 ela regulamenta o artigo 175 da Constituição, que é serviço público. Os contratos de programa, eles tentavam se aproximar do 241, o que já se mostrou em várias decisões de cortes elevadas, que realmente não, ele deveria olhar o 175. Mas vamos assumir que ele olha o 241. O 241 é 11.107, né? São os consórcios públicos. E lá, que é uma lei de 2005, também fala que tem que observar as regras, né, contratuais definidas na 8987. Então, se havia alguma dúvida com relação à necessidade de observância dessas metas e da estabilidade econômico-financeira do contrato, isso foi dirimido lá em 2005. Então, há pelo menos 15 anos, esses contratos já deveriam ter metas e não tinham. Então, aqui está se colocando uma condição inequívoca de que realmente o direito que você tem de prestar um serviço público, ele de fato precisa observar a universalização daquele serviço. Quando a gente fala em reequilíbrio econômico-financeiro, a própria lei ela faz uma distinção, separa em duas famílias. Os contratos que passaram por um processo licitatório, quando alguém dá um lance naquele determinado processo, ele dá um lance baseado em um objeto. Tá? Então, imagina que aquele edital ele não trouxe a necessidade de universalização. Ele falou, olha, eu quero garantir apenas o objeto de água e apenas nesses 2, 3 bairros aqui do meu município. Vem um privado, dá um lance baseado nesse objeto. Tá? Esse contrato que foi estressado por um procedimento licitatório e que, por consequência, tem um preço associado a um objeto pré-determinado, esse contrato não muda. Agora, aqueles outros contratos que nunca foram estressados por um processo licitatório e que a tarifa deles é definida ex post pela agência reguladora, esse contrato que se baseia, no final das contas, numa regulação discricionária, esse contrato sim vai ter que incluir as metas, porque a tarifa, afinal de contas, é uma tarifa definida pela agência reguladora baseada em um objeto que é mutante. Então, ele foi criado para isso, justamente porque não houve um processo licitatório que estressou a eficiência do operador privado. Então, são duas coisas diferentes. E, aliás, lá no artigo 11b, ele dá para o titular a oportunidade de, bom, se eu licitei apenas o serviço de água e apenas nesses bairros, mas agora eu preciso universalizar tudo, ele dá algumas alternativas para o titular. A primeira é a prestação direta. A prestação direta continua sendo uma possibilidade. Então, ele assume a diferença e ele presta. Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, não tenho know-how. Bom, então você pode ir para a sua opção B,
que é licitar a diferença. Você vai lá e licita, faz uma concessão para aquela diferença. E a terceira alternativa é repactuar o contrato original, mas esse sim mediante um acordo com a outra parte. Exige um acordo com a outra parte e aí sim um reequilíbrio econômico-financeiro. Mas essa é só uma das alternativas que se coloca, né? Ele pode buscar outros caminhos. Lembrando que um ponto importantíssimo que tem no PL é o conceito da regionalização. Vocês lembram que lá na medida provisória 844, lá atrás, uma grande crítica que havia era com relação ao que se chamou na época do filé com osso, né? Mas o privado só vai levar o filé e vai deixar o osso para trás. Como se as empresas públicas não fizessem exatamente isso, né? Mas havia esse argumento. E com a prestação regionalizada, você combina os municípios de maior densidade com os municípios de menor densidade e cria um bloco no qual existe uma escala automática que é criada e, com isso, todos conseguem acessar um serviço por um preço muito menor. Então, esse foi o arranjo que foi feito para garantir a universalização, e é por isso que eu digo que eu não tenho dúvida que é possível, perfeitamente possível, se nós fizermos a coisa certa a partir de agora. O arcabouço jurídico está aí construído, né? É só os gestores públicos, de fato, tomarem as decisões corretas a partir de agora, que é perfeitamente possível nós quadruplicarmos o investimento no saneamento nos próximos anos. Isso já foi feito com o setor elétrico, isso já foi feito com o telecom. É só a gente olhar a curva de investimentos em infraestrutura no Brasil e vocês vão observar que entre 98 e 2002, a gente passou de alguma coisa em torno de 2% do PIB para alguma coisa em torno de 3,5% do PIB por conta do investimento privado em energia elétrica e telecom. Então, isso já foi feito. Não é rocket science. Agora, a gente precisa eliminar todas essas barreiras corporativistas. A gente publicou alguns estudos ao longo desse processo que mostram como as empresas estatais aumentaram bastante as tarifas nos últimos anos, como que esse aumento de receita foi imediatamente transferido para aumento de salário e como que os investimentos mergulharam. Então, é evidente quem é o grupo que perde com esse movimento. E, de novo, as empresas estatais eficientes, elas podem permanecer, elas podem entrar numa licitação, elas podem comprovar que têm capacidade financeira, elas vão cumprir as metas, elas ficam no final. Então, quem que está reclamando? É a empresa pública que não quer comprovar capacidade financeira, porque não tem, que não quer entregar as metas, porque não vai entregar, né? E que quer garantir o status quo. Esses caras estão gritando. Agora, a empresa pública que tem todos os instrumentos não deveria ter problema. Agora, vejam que interessante, a gente está falando aqui de quadruplicar os investimentos, de conectar uma Rússia inteira, né, dentro do nosso sistema. O bom profissional, ele vai ter mercado para o resto da vida dele. É curioso que alguns profissionais de empresa pública estejam reclamando, estejam preocupados, estão mexendo e tal. Esse cara, o cara que é bom, ele vai ter emprego para o resto da vida dele, é capaz de ele ganhar o dobro na iniciativa privada. Agora, quem reclama é aquele que sabe que talvez trabalhe bem menos do que ganha. Ou seja, ele não entrega tudo que ele recebe. Esse cara está preocupado. Mas, enfim, eu acho que a gente construiu um marco bastante interessante, fruto de muito debate, fruto de bastante diálogo. Acho que ele está um texto bastante maduro. Existe agora o debate dos vetos. Eu, claro, defendo muitos vetos que foram feitos. Eles deram uma polida final ali do texto, tá? E a partir de agora a gente tem que implementar. E isso não pode ser uma lei que não pega. A gente está falando de vidas, a gente está falando de 6 mil recém-nascidos que morrem todos os anos, vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. Então, a gente precisa olhar um pouco menos para os interesses individuais e um pouco mais para o coletivo. Obrigado, doutor Diogo, por sua excelente exposição. O doutor Diogo, embora agora atuante no Ministério da Economia, tem uma trajetória acadêmica destacada, doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo, mestre em engenharia de sistemas, mestre em administração pela Harvard University e agora secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia. É um privilégio, uma honra como cidadão ter alguém como Vossa Senhoria ocupando essa posição, seja pela sua trajetória acadêmica,
seja pela sua fala, que demonstram uma virtude rara e muito necessária no homem público, que é a sensibilidade. E a sensibilidade na sua fala, doutor Diogo, se me permite, se mostrou em dois momentos. Quando o senhor começou falando sobre o impacto da falta de água tratada na comunidade feminina, as mulheres, quanto elas sofrem por isso. Agora, quando o senhor se refere ao número de recém-nascidos que são vítimas de doenças infecciosas que nós poderíamos evitar com o tratamento adequado da água. E a mesma sensibilidade se revela também no outro lado, quando o senhor aponta para aqueles que se beneficiam dessa injustiça, quando o senhor chama atenção para aqueles agentes que, preocupados com o seu interesse pessoal, acabam usurpando direitos da coletividade. Isso nem sempre se dá de modo ilícito, isso muitas vezes se dá pela simples inércia. Eu costumo brincar que, se nós fôssemos fazer uma leitura ampliativa da corrupção, aquele servidor que nada faz já está praticando um ato de desvio, porque ele ofere recursos à sociedade sem produzir aquilo que a sociedade merece. E essa luta que agora Vossa Senhoria encabeçou e o projeto de lei aprovado, inclusive os vetos, mostram que essa, de fato, é a luta do momento, que é romper, é quebrar essa estrutura que tem se beneficiado dessa injustiça. Assim como foi feito no passado no setor de telecomunicações, que teve como grande contribuição o estudo do professor Carlos Ari, que gerou a Lei Geral de Telecomunicações e que é uma referência quando se fala em quebrar essas estruturas burocráticas que dominaram o país durante muitos anos. No setor de telecom foi algo parecido. As empresas estatais de telefonia, ineficientes, ninguém tinha telefone fixo, era um preço caríssimo, às custas dessa burocracia inerte. Isso mudou com a lei de telecom e faço coro para que isso mude também no setor de saneamento, agora com o novo marco legal recém-aprovado. Novamente, agradeço imensamente a presença do Dr. Diogo e a sua brilhante exposição. E agora, então, passo a palavra ao professor Carlos Ari Sundfeld, professor titular da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Direito SP, foi procurador de Estado durante muitos anos, é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, uma instituição incrível, com uma contribuição valiosíssima para a cultura jurídica, que tem como fundador e presidente o professor Carlos Ari Sundfeld, foi professor de todos nós aqui em diferentes momentos da nossa trajetória. Uma alegria imensa receber o professor Carlos Ari aqui, e eu imagino, doutor Diogo, que Vossa Senhoria também tenha de ouvir que o senhor está privatizando tudo, como o professor Carlos Ari muitas vezes escutou. Mas a contribuição que o professor Carlos Ari deixa para o direito público, para o direito administrativo e para o serviço público é notável. Então, é uma honra enorme receber o professor Carlos Ari aqui, consultor da nossa Comissão Especial de Direito Administrativo, a quem, com toda a alegria, com toda a deferência, passo a palavra. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia, Guilherme, obrigado pela sua apresentação generosa. Bom dia, doutor Ronaldo. Bom dia, Márcio Saad. E bom dia, doutor Diogo, a quem eu cumprimento pelo bom resultado, pelo sucesso desse esforço de 1 ano e meio de explicação, de construção, de defesa e de negociação para que nós tivéssemos aprovado esse novo marco. Todos os que já participaram da construção de reformas complexas sabem o desafio que é isso e como é necessário ter sofisticação nesse momento. Parabéns, doutor Diogo, pelo resultado, mas eu queria começar dizendo que o pior vem agora. O mais fácil já passou, o pior vem agora. De qualquer maneira, nós temos que valorizar a conquista da edição da Lei de Saneamento pelo seguinte: trata-se da conclusão de um processo que tem 20 anos. A tentativa de construir um marco nacional de saneamento com as características daquele que foi agora aprovado começou há 20 anos atrás, quando o governo Fernando Henrique percebeu que era preciso fazer uma grande reforma e
enviou ao Congresso um projeto de lei com as características do que foi agora aprovado, tipo de orientação daquele que foi agora aprovado. Nós não conseguimos, no decorrer desse tempo, aprovar um projeto assim. Ocorreram dificuldades no meio do caminho, por força de alguns elementos que eu destaco porque ainda fazem parte desse jogo. São interesses de políticos e corporativos muito vinculados às empresas estaduais de saneamento, de um lado, e, de outro lado, conflitos político-partidários que, lá na legislação de 2007, acabaram levando a uma tentativa de dificultar a vida de governadores sem que se criasse, de fato, um instrumento adequado para que os municípios pudessem resolver satisfatoriamente a questão do saneamento. Então, nós perdemos anos numa briga que é eminentemente político-partidária. Depois, nós tivemos, usando aquele projeto de lei de referência, nós tivemos a edição de medidas provisórias que abriram o caminho para esse trabalho aí de 1 ano e meio que o Dr. Diogo capitaneou e levou à aprovação do projeto de lei, que foi, no decorrer desses 20 anos, se sofisticando bastante, e era necessário que ele fosse sofisticado. Por quê? Porque, a meu ver, nós vamos agora iniciar uma nova etapa em relação aos serviços de saneamento que envolve a maior sofisticação jurídica de todas as reformas de serviços públicos que nós tivemos no Brasil nesses últimos 30 anos. Por quê? Porque o desafio de dar um salto adiante em relação a outros serviços já foi enfrentado no passado. Mas como nós vivíamos num Estado autoritário, esse desafio foi enfrentado de uma maneira mais simples. Qual foi? Os serviços de telecomunicações, a que referiu o professor Guilherme, e os serviços de energia elétrica nasceram como serviços locais. Mas eles acabaram sendo federalizados, isso é, tornaram-se serviços de titularidade da União, quando se resolveu dar um salto adiante. Então, centralizando os serviços, a União pôde fazer, de maneira unificada, a transformação que pretendia implantar, naquele período inicial, por meio de empresas estatais. Então, não é só que as empresas estatais federais foram um instrumento do salto adiante. Também foi a centralização da titularidade nas mãos da União. O Serviço de Telecomunicações nasceu como serviço municipal e contratos municipais permaneceram ao longo do tempo. Mas a maior parte deles, salvo algumas exceções quase anedóticas, a maior parte deles foi sendo levada para o âmbito federal por conta da centralização da competência, da titularidade do serviço nas mãos da União. Esse não foi o caminho, em momento nenhum, na área do saneamento. A opção do regime militar, na década de 70, foi incentivar a criação de empresas estaduais e a delegação pelos municípios das suas competências em branco aos estados, por meio de uns tais contratos de concessão convênio, por meio do quais se formalizava a transferência, mas não se estabelecia tarifa, não se estabelecia meta de cobertura, simplesmente se transferia o serviço por longo prazo, 20 anos ou mais. Quando esses contratos começaram a vencer, na década de 90, que veio, então, esse esforço de modernização da legislação, nós não conseguimos fazê-lo da maneira que agora se está fazendo, e na metade dos anos 2000 se aprovou um novo marco que acabou mantendo o esquema de delegação dos serviços sem licitação às empresas estaduais. Pois bem, mas agora nós estamos nesse esforço de, mantendo a titularidade tal qual ela está hoje,
resolvendo dúvidas jurídicas a respeito deste modelo, dar um salto adiante. O que a lei fez para dar esse salto adiante? Primeira coisa absolutamente fundamental. A lei usa a expansão da prestação privada por meio de contratos de concessão como o grande instrumento para o salto adiante, que é absolutamente indispensável, como os que me antecederam já mencionaram. Nós temos uma situação ainda muito precária, vergonhosa mesmo, em relação ao saneamento. Precisamos dar um salto adiante e a época da prestação estatal como instrumento do salto adiante passou, ainda que ela possa se manter em novas condições, mas ela não é um instrumento do salto adiante. Então, nós temos que usar a prestação privada por meio de contratos de concessão. Como é que nós vamos conseguir isso? Nós temos que viabilizar a atuação dos municípios e, em alguns casos, dos municípios unidos aos estados. Que atuação é essa? A atuação de delegar. Estas entidades têm que delegar o serviço fazendo licitação e celebrando o contrato de concessões. Esse é um elemento central. Portanto, a lei proibiu a contratação direta entre municípios e empresas estatais, como foi o modelo nesses anos todos. Isso pode gerar algum questionamento jurídico? Em tese, sim. Há um problema de a União proibir o titular do serviço, em grande parte o município, de montar os seus arranjos para prestação de serviço com o Estado, inclusive usando empresa estadual, porque isso pode ser considerado como um tipo de opção que faz parte da autonomia, mas eu não acredito em grandes questionamentos desta proibição. E acho que ela tendencialmente nos favorece, sugerindo que o nosso caminho, de fato, é a prestação privada. Então, é importante, sim, acabar com os tais contratos de programa, que foram uma figura jurídica, um outro nome para contrato de concessão, que acabou dando maus resultados, porque foi criado na metade dos anos 2000, 2007, para que estes contratos fossem celebrados sem licitação, já que os contratos de concessão, segundo a Constituição, dependem sempre de licitação. Então, inventou-se um novo nome e mandou-se aplicar o regime das concessões a esse contrato de programa celebrado entre os municípios e as empresas estatais. Pois bem, um outro problema, um problema associado da criação dessa figura dos contratos de programa, além de eles serem otorgados sem licitação, é que ele, na prática, o modelo acabou se dissociando do que são os contratos de concessão, que já desde, como o doutor Diogo mencionou, desde a lei de concessão, exige o estabelecimento das obrigações, das metas, aquilo que se vai fazer, né? E as tais concessões convênios da década de 70, em que os municípios passavam o serviço em branco, simplesmente passavam o serviço para o Estado, acabaram, de alguma maneira, se mantendo nos contratos de programa que andaram sendo celebrados como uma espécie de continuação das concessões convênio. Então, esse é um primeiro elemento muito importante. O segundo elemento para expandir a prestação privada é incentivar a privatização das empresas estaduais de saneamento. Esta lei ela incentiva, facilitando o processo de concordância dos municípios para com a privatização das empresas para quem eles, municípios, têm delegado o serviço por meio de contratos de programa que estão em vigor. Isto é uma inversão daquilo que fazia a legislação anterior, que foi editada numa época política em que o governo central, o governo nacional, queria impedir a privatização das empresas estaduais. Então, criou dificuldades, porque previa que os contratos de programa se extinguiriam automaticamente se a empresa fosse privatizada. É óbvio que empresa nenhuma foi privatizada nesse período. Agora se procura facilitar a adesão do município a este modelo de privatização.
havia um excesso no projeto que foi vetado, corretamente vetado, a meu ver, que era o de criar para o município uma dificuldade juridicamente absurda para a sua discordância. Então, se estava querendo usar um instrumento de força contra o município, quer dizer que se ele não concordasse com a privatização, ele tinha que indenizar imediatamente a empresa pelos investimentos já feitos. Só que não era o município que estava querendo mudar a relação. Então, não fazia sentido, era um erro, foi corretamente vetado, a meu ver. Pois bem, então, esses são dois elementos para expandir a prestação privada. Isso basta? Não. É preciso mais uma coisa, é preciso ter regulação técnica independente. Porque para atrair o investidor privado, que quer regulação técnica independente. Pois bem, como garantir isso se a titularidade é pulverizada, é municipal ou ela é uma titularidade regional que envolve estados e municípios, que vão decidir como organizar o seu sistema de regulação. Este é um monumental problema. A experiência concreta daqueles que têm lidado como prestadores de serviços com os municípios é muito ruim. Os municípios têm dificuldade de avançar para uma nova era, que é a era da regulação técnica, autônoma, não politizada. Dificuldade essa que a própria União tem em alguns setores ainda, e os estados também. Nós avançamos muito nesses últimos 20, 25 anos nessa matéria. É uma longa caminhada, mas, evidentemente, nós ainda estamos construindo. E agora, no setor de saneamento, nós vamos lutar para avançar muito mais. Muitas coisas já foram feitas, nós temos bastante esforço, é preciso reconhecer isso, porque isso é uma base para a nova era. Nós temos esforço de agências reguladoras estaduais, algumas municipais, que se uniram, inclusive existe uma associação muito importante que é a ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que nasceu de uma iniciativa, não foi federal, foi dos estados e municípios, das agências, se uniram para tentar compartilhar conhecimento, construir conhecimento junto, e essa associação tem de ser buscada pelas autoridades federais como uma grande parceira para ajudar no relacionamento com as atuais agências reguladoras e com os governos estaduais e municipais. Não se despreza o esforço de construção que foi feito pela ABAR, Agência Brasileira de Agências Reguladoras, nesses anos todos. Mas a grande resposta do projeto de lei nova, que não estava ainda na legislação anterior, para o desafio de ter uma boa regulação, não é exatamente obrigar a fazer a regulação independente, porque isso já existia como obrigação jurídica. Foi criar a figura de uma espécie de regulador de referência nacional, a ANA. E aí é um desafio gigantesco, que tem enormes dificuldades de se tornar realidade. Temos que ser bastante realistas em relação ao tamanho do desafio. A ANA nunca fez isso na vida. A ANA precisa ser qualificada para isso e vai precisar de um apoio gigantesco político. Não se brinca com a ANA neste momento. É preciso que exista um acordo político para que a ANA receba o apoio para ser um regulador técnico de referência que possa seduzir os estados e municípios, não exatamente pelo seu poder de coagir, mas pelo seu poder de inspirar, de apoiar, e pela sua sensibilidade em negociar, em compreender os diferentes estágios do desenvolvimento dos estados e municípios, né? E o grande risco é o que já atingiu outras experiências e agências. De aprovado o marco legal, aí começa uma disputa política que destrói, durante anos, o grande ganho que se teve na aprovação da lei. Então, esse é um momento em apoiar a ANA, quer dizer, nós teremos que ter novo corpo técnico, nós teremos que ter consultoria de qualidade para apoiar a ANA a aprender a fazer uma coisa que nunca fez. E tem uma sofisticação jurídica, professor Guilherme, estou terminando, uma sofisticação jurídica por trás daquilo que se propôs que a ANA fizesse. Nunca houve no Brasil isso. Uma
agência nacional, que está sendo criada agora a partir da Agência Nacional de Águas, mas que não tratava de regular saneamento, não entende nada de regulação econômica de saneamento ou de setor nenhum. Então, a partir desta estrutura, que é uma estrutura respeitável da ANA, se quer criar uma outra, que terá outra dimensão, outras funções, para produzir regulação de referência. Pois bem, para que serve essa regulação de referência? Serve para duas coisas. E a lei diz isso de uma maneira mais explícita num caso, menos explícita no outro. Serve, em primeiro lugar, para que os órgãos financiadores federais decidam por financiar ou não financiar os projetos de prestação de estados e municípios, dependendo da adoção ou não de regulação e de contratos que sigam as normas de referência. Bom, então aí vem o outro desafio, fazer com que os órgãos de financiamento se articulem adequadamente com a ANA e se capacitem para fazer a verificação do ajustamento entre o marco estadual, municipal e o marco de referência estabelecido pela ANA. E, para que esse ajustamento ocorra, é preciso, então, que estes órgãos municipais e estaduais sejam apoiados por bons consultores, e aí vem o desafio de a União fornecer a consultoria, por exemplo, por meio do BNDES, da Caixa Econômica, a consultoria para a construção dos bons projetos de privatização e de concessão de serviço de saneamento. O grande desafio, e não é só dos estados e municípios, a própria União tem dificuldade nisso, tem sido contratar consultorias de qualidade que permitam a esses agentes, BNDES e Caixa, fazer esse apoio aos estados e municípios, e mesmo no caso do BNDES, a própria União, né? Então, nós temos aqui um desafio de articular esses órgãos todos, federais, para se entenderem e influírem sobre os estaduais e municipais e lidarem com o desafio jurídico, que é saber o que é o respeito pelos estados e municípios das normas de referência. Como é que se constrói normas de referência? Como se afere a compatibilização entre as normas de referência e aquilo que os estados e municípios estão fazendo? No primeiro momento, nós vamos fazer novos contratos, novas regras de regulação nos estados e municípios. Ok. Vamos aferir se existe compatibilidade com as normas de referência. O problema é que essas normas de referência serão construídas aos poucos. Nós temos pressa em fazer os contratos de concessão. Tem um problema aqui de articulação temporal. Mas é possível fazer um grande esforço e construir nacionalmente as normas de referência básicas para garantir que os processos nos estados e municípios sejam de qualidade nesses próximos anos, porque nós precisamos dar um salto rápido de qualidade, mas um salto rápido, né? Mas não é só esse o desafio jurídico, é garantir que depois, na execução da atividade de regulação, ou seja, de aplicação dos contratos de concessão e das próprias normas, e eventuais mudanças das normas no âmbito municipal e estadual, não se perca tudo que foi feito. Porque um dos grandes desafios que as empresas que lidam com os municípios enfrentam é que, por vezes, há contratos razoáveis de concessão, saneamento, por exemplo, mas a execução nada tem a ver com o contrato. Nada tem a ver. E algumas empresas, inclusive, incentivam a que não tenha nada a ver. Porque também temos um mercado privado que nem sempre tem interesse ou até consegue trabalhar segundo regras pré-estabelecidas em contrato. Então, tem um conjunto de forças aí que vão dificultar depois a aplicação concreta das normas de referência que estão absorvidas dos contratos de concessão. E a ANA, ela não é um órgão de revisão das decisões regulatórias das agências municipais ou estaduais. Ela não é um órgão de revisão, ela faz as normas de referência. E como é que nós vamos reagir nacionalmente contra os desvios que ocorram
nas decisões sobre execução do contrato de concessão que acabem, então, se afastando das normas de referência que estão absorvidas nos contratos de concessão. Aí é um desafio de articulação, o doutor Diogo referiu, com o Ministério Público e com os tribunais de contas dos estados. Estes atores precisam ser articulados nesse esforço. Eles têm uma grande capacidade de agir de modo pulverizado, mas há um grande risco no Ministério Público e nos tribunais de contas, é o de começarem a agir com as suas próprias agendas de maneira completamente desarticulada daquilo que são as grandes questões, os grandes objetivos, as interpretações e tudo mais feitas no âmbito nacional. Então, nós temos que incorporar os tribunais de contas dos estados e os ministérios públicos desde o início no debate sobre a construção das normas de referência, para que eles se sintam realmente encarregados de cobrar o cumprimento daquelas normas de referência nas decisões que vão ser tomadas sobre regulação no dia a dia das agências reguladoras municipais ou estaduais. Terminando, isso já foi mencionado pelo Dr. Márcio, sobretudo, a lei, pela primeira vez, trata da questão da titularidade, querendo esclarecer, então, as dúvidas que havia ainda sobre titularidade. Ela não confronta a decisão que já foi tomada pelo Brasil de não mexer nisso, mas ela tenta eliminar os ruídos jurídicos, o que é bom, ajuda muito, porque existem, por incrível que pareça, confusões jurídicas rodando por aí, algumas por iniciativa dos ministérios públicos, com ideias sobre titularidade completamente excêntricas. Por exemplo, para terminar, existe um estado em que o Ministério Público propôs ação contra os municípios que haviam feito um consórcio entre si para fazer uma delegação conjunta de contrato de concessão e o Ministério Público Estadual propõe uma ação porque não ficou satisfeito com a concessão, é contra a concessão, e a tese que ele usou é de que aquele serviço tinha que ser necessariamente estadual, de titularidade estadual, porque se tratava de uma região metropolitana, embora o serviço não estivesse integrado. Então, esse é um exemplo que eu dou aqui, que é importante, a meu ver, de um Ministério Público completamente desarticulado de um esforço de utilização de contratos de concessão com a iniciativa privada e completamente desarticulado com a visão sobre o que é a titularidade conjunta, quais são as situações em que a titularidade conjunta é cabível, o Supremo já decidiu isso, mas a falta de um marco legal mais preciso atrapalhava a aplicação da própria decisão do Supremo. Então, eu dou esse exemplo para insistir mais uma vez nisso. Ou nós conseguimos, desde o início, blindar a construção nacional das normas de referência, da política, dar efetivamente recursos para a ANA aprender a fazer uma coisa que ela não sabe fazer. E nós conseguimos, de fato, uma governança que inclua as agências reguladoras estaduais e municipais que já existam, inclusive usando a Associação Brasileira de Agências Reguladoras como um ator importante nesse jogo. Ou nós conseguimos articular os ministérios públicos estaduais e os tribunais de contas dos estados, ou nós vamos gastar mais tempo do que gostaríamos e ter mais percalço do que gostaríamos em tornar efetiva essa nova referência legal que nós temos. Então, esses são os nossos desafios futuros, vamos vivê-los. Muito obrigado a todos e estamos aqui para continuar a ouvi-los. Obrigado. Muito obrigado por sua exposição, professor Carlos Ari, sempre olhando para a realidade, considerando inclusive a sua experiência pretérita em setores regulados que foram reformados por mudanças legislativas profundas como essa. O professor Carlos Ari chama a atenção para um desafio, que é agora qualificar a Agência Reguladora Nacional, que recebeu a atribuição pela lei de editar as normas regulatórias gerais para o setor. Inclusive, a lei cria incentivos para que entidades de regulação locais adiram a essas normas federais da ANA, para que a gente tenha uma regulação mais técnica e centralizada na ANA. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, esse desafio que o professor Carlos Ari chamou a atenção,
qualificar uma agência reguladora que nunca fez regulação de saneamento para que passe a fazer essa regulação de modo técnico, de modo consistente, blindada de interesses políticos. Então, agora o desafio é outro. Um grande desafio aprovar o projeto, um grande desafio reformar o setor. Superado esse desafio, imediatamente surge outro. É assim que funciona na nossa vida, né? Na vida pessoal de cada um e também na gestão pública. Cada desafio superado abre caminho para um novo desafio, e o desafio agora que o professor Carlos Ari Sundfeld nos convida a enfrentar é qualificar a ANA, criar incentivos para que a ANA possa se valer de consultorias especializadas, qualificadas, o mesmo em relação aos estados que já dispõem das suas agências constituídas e mesmo aqueles que as constituirão, para que possam se valer de conhecimento técnico para formar, assim, a sua burocracia, a sua expertise nesse setor. Nossa audiência é bastante assídua, nós tivemos quase 200 participantes nos acompanhando durante toda a manhã. Dentre esses participantes, dirigentes de entidades públicas relevantes a nível estadual, dirigentes de prefeituras, acadêmicos, professores de direito, estudantes, enfim, um público muito qualificado, que certamente pôde aproveitar muito a nossa conversa e a participação do professor Carlos Ari, do Dr. Diogo e do Dr. Mário Saad Lima. Presidente, Dr. Ronaldo, eu não identifico aqui nenhuma pergunta que tenha ficado sem resposta. Algumas perguntas no nosso fórum de discussão que eu já procurei endereçar. Enfim, então eu imagino que nós já estamos em condições de caminhar para o encerramento, salvo se Vossa Excelência, presidente Dr. Ronaldo, tiver alguma outra orientação em sentido diverso. De todo modo, eu já deixo aqui o meu profundo agradecimento novamente ao Dr. Diogo, ao professor Carlos Ari Sundfeld, ao Dr. Mário Saad Lima. Todos responderam prontamente o convite que eu formulei em nome da nossa comissão para participar desse encontro, de modo absolutamente gracioso, ou seja, realmente engajados em levar conhecimento, em transmitir informação ao nosso público num evento gratuito como esse, e que tem como mote também um olhar para a igualdade social, que foi muito bem abordada na fala do Dr. Diogo. Então, com esses agradecimentos, me despeço de todos. Muito obrigado, um excelente dia. Muito obrigado, doutor Guilherme. Mais uma vez agradecemos aqui a todos os presentes, todos os participantes. De fato, as palestras foram todas excepcionais. Creio que todos os que aqui participaram, assistiram a esse webinar, tiveram a oportunidade de conhecer um tanto mais sobre esse novo marco regulatório e, quiçá, estamos bastante torcendo, doutor Diogo, que trabalhou bastante sobre ele, estamos torcendo bastante que, de fato, nós consigamos alcançar a maior universalização dos serviços. Proponho agora uma rodada final, dado o nosso adiantado da hora, uns 2 minutos apenas para uma fala final de cada um dos nossos palestrantes. Antes, vou fazer um breve apanhado aqui. Atuo, doutor Diogo, como procurador do município de São José dos Campos. E trabalhei bastante com o 11445 lá atrás, celebrando o nosso contrato de programa à época, e naquele momento foi bastante perceptível um problema bastante grave, que foi bastante apontado agora na fala do nosso mestre Carlos Ari, que é a questão da regulação dos serviços, porque no que diz respeito, pelo menos aos municípios, a grande maioria deles, pelo menos no estado de São Paulo, por exemplo, eles preferiram, ao invés de criar a sua estrutura própria para a regulação de serviços, nesse período todo, a celebração daquele aquele convênio de cooperação com o órgão estadual, com o Estado de São Paulo, e aí delegando ao órgão regulador estadual a regulação, né? O que parece que, na prática, não trouxe, pelo menos uma boa quantidade dos municípios, não trouxe maiores avanços no que diz respeito à prestação de serviços. E agora, com essa nova formatação e com esse grande incentivo, inclusive no aspecto do financiamento destacado na fala do mestre Carlos Ari, a partir das metas referenciais estabelecidas pela ANA, quiçá nós teremos chance para alcançar isso. Portanto, passo agora aos 2 minutos de fala, começando pelo doutor Diogo, e depois professor Carlos Ari, doutor Mário e posteriormente professor Guilherme. E para o doutor Diogo, já faço uma pergunta. Doutor Diogo, encerrado esse
grande desafio. Qual agora o próximo grande desafio da Secretaria Nacional de Infraestrutura? Temos aí pela frente, me parece, a maior concessão rodoviária do país, a Dutra, e, além disso, temos alguns outros grandes projetos aí pela frente. Por favor, poderíamos comentar alguma coisa e, aproveitando, já se despedindo também. E, mais uma vez, lhe agradecemos imensamente a sua presença aqui, secretário. Por favor. Obrigado, Ronaldo. Bom, antes de responder essa sua última pergunta, eu gostaria de falar sobre a questão da regulação, né? Eu acho que é importante a gente nesse momento, aproveitar essa oportunidade para licitarmos todos os contratos da maneira correta. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente, no passado, inclusive com o setor elétrico, né, com as distribuidoras de energia, como foram lá atrás, na década de 90, foi licita aí, depois a gente vê como fica. Né? E joga uma enorme carga discricionária para a agência reguladora. E isso atrapalha até o valuation. Como é que você vai calcular quanto vale uma empresa? Né? Isso ficou evidente ali na MP 579 do setor elétrico, aquela bomba nuclear. Né? Mas essa hidrelétrica aqui ela vale pelo menos 1 bi. Tem 1 bi de ativo não depreciado, sei lá. Não, a empresa vale a expectativa de fluxo de caixa futuro dela trazida a valor presente. É isso que vale. Né? Se eu tenho um contrato de megawatt-hora por 50 centavos, a empresa ela tem um VPL negativo. Então, você pode ter o ativo que for ali. A empresa vale o fluxo de caixa futuro dela. Significa que não definir qual é a regra tarifária ex ante compromete completamente o valuation que os investidores poderiam fazer para saber qual seria o lance deles no final, seja em maior outorga, seja em menor tarifa, dependendo da combinação. Então, a gente precisa ter uma primeira barreira de defesa em contratos bem feitos. A ANA entra com uma segunda barreira de defesa, com normas de referência bem estruturadas, né? E a agência reguladora na ponta, na implementação do contrato e das normas de referência da ANA. Então, com isso, a gente precisa realmente elevar o nível da discussão e não deixar essa esquizofrenia regulatória do licita aí e depois a gente vê como fica. Então, acho que a gente precisa resolver mais ou menos nessa linha. Então, isso dito, sobre a sua pergunta, Ronaldo, do próximo grande desafio, a gente está muito dedicado aos novos marcos legais do gás e do setor elétrico, né? Então, que é o choque da energia barata que o nosso ministro repete. Então, os insumos energéticos no Brasil são muito caros, os impostos são elevadíssimos e existe uma série de arbitragens regulatórias que são bastante negativas. Uma série de grupos de interesse vem e defendem colocar algum determinado investimento que não é racional sob a justificativa de que vai desenvolver um determinado setor, proteger a indústria nacional e vai elevar a tarifa só em alguns poucos centavos. Né? Isso, de centavo em centavo, a nossa tarifa de energia elétrica aumentou 111% nos últimos 7 anos. Ela mais do que dobrou. Tá? O setor elétrico é um mar de arbitragens regulatórias onde todo mundo tem algum desconto e o resultado disso é que todo mundo paga o dobro. Então, a gente precisa acabar com esse mar de arbitragens regulatórias do setor elétrico e o de gás é pior ainda, nem setor existe direito. A gente tem uma barreira enorme à entrada, onde se eu quiser construir um gasoduto por conta e risco, eu nem posso. Eu sou proibido, não existe esse regime de autorização, ele foi extinto lá em 2009. Então, não tem esse regime, a gente está tentando trazer de volta. Então, tanto o 6407, que é o novo marco do gás, quanto o PLS 232 de energia elétrica, estão no nosso radar agora como grande prioridade. Então, agradeço novamente aí pelo convite, cumprimento novamente os meus colegas aí de mesa virtual, né, e até a próxima. Prosseguindo, o próximo, por favor, doutor Mário Saad, suas considerações finais. Obrigado, doutor Ronaldo, obrigado a todos e a todas. Eu queria fazer uma consideração absolutamente rápida para responder a uma das perguntas que ainda
está ali colocada, que é a questão do custo dos serviços como decorrência do novo marco regulatório ou não, se ele traria novos custos à sociedade, né? Eu costumo dizer que não há serviço, público ou não, que não custe. Tudo na vida custa, e fato é que hoje a sociedade brasileira paga um custo pelos serviços de saneamento básico que não são prestados. Talvez o grande ponto do PL ou do novo marco regulatório é que, ainda que esses custos existam, eles existem hoje, continuarão a existir, talvez até num patamar igual ou inferior ao hoje praticado, mas pelo menos que se pague pela efetiva prestação. E, de novo, que isso ocorra, acho que talvez essa seja a grande preocupação do novo marco regulatório, que esses custos, obviamente, sejam acompanhados pela efetiva contrapartida, que é a prestação, que hoje não ocorre. E com isso eu agradeço novamente a presença de todos e de todas e desejo um bom dia a todos. Muito obrigado, professor Mário Saad. Mais uma vez, agradecemos a sua participação, a sua presença aqui. Agora, nosso grande mestre, por favor, professor Carlos Ari, dê-nos a honra das suas palavras finais. Muito bem, foi um prazer estar nessa manhã aqui com todos. Sempre uma oportunidade de pensar em conjunto e aprender mais coisas. E eu queria chamar a atenção final para um desafio que não é apenas do saneamento, mas é o desafio de fazer com que o Estado aceite a ideia de contratualização que está implícita nos contratos de concessão. Um dos grandes desafios para a gestão dos serviços que serão concedidos é fazer com que o Estado leve a sério o que contratou. Isso significa, por exemplo, resolver com eficiência e nos prazos estabelecidos as questões que interferem na execução do contrato. Uma delas, aprovar projetos, muito comum que os contratos de concessão subordinem a execução do serviço ou de uma expansão de rede à prévia aprovação do poder público do projeto feito pelo particular. Mas, muito frequentemente, o poder público não responde ou foge da resposta porque tem medo de assumir a responsabilidade. Isso acaba levando a adiamentos ou a dúvidas, a problemas de execução. O particular acaba executando sem estar autorizado para isso. Isto é o dia a dia das concessões. Segundo, é muito comum que o poder público, depois de ter contratado, não queira executar aquilo que contratou. Por exemplo, não quer homologar reajuste de tarifa, quer encontrar maneiras de diminuir a tarifa e, obviamente, não existe milagre. Toda vez que segura reajuste de tarifa e se faz o sucesso com os eleitores, se está afetando os investimentos. Quer dizer que os projetos que estavam incluídos no programa da concessão vão todos ter que ser revistos. E aí o contrato de concessão vai perdendo força na relação entre as partes, porque simplesmente a relação entre as partes se despluga daquilo que foi o contrato original. Então, nós temos que, associado a esse momento em que nós vamos expandir enormemente o uso da concessão, enfrentar problemas que nós temos tido até hoje na execução dos contratos. E não é só nos municípios, não é só nos estados, na União também ocorre, em todos os planos. Então, tem de haver um esforço também do Estado brasileiro, e é preciso adotar estratégias para isso, para aumentar a segurança jurídica do gestor que decide, para incentivá-lo a decidir, né? E também um esforço para fazer com que os contratos sejam cumpridos pela ótica do poder público, para que ele possa, então, cobrar efetivamente dos particulares a execução dos contratos quando é necessário que o poder público faça uma intervenção mais forte. Então, é um desafio geral, não é apenas o setor de saneamento, mas nós não podemos esquecer que todos esses nossos desafios acumulados dos outros setores agora vão ter de ser enfrentados em maior dimensão
no saneamento. Eu acho que nós construímos muito no Brasil nas últimas décadas, tem uma capacidade instalada muito boa, mas nós precisamos de muita energia, muita convicção, muita clareza de que esses desafios permanecem existindo. Bom dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado, professor. Fica aqui mais uma vez, lembrando a todos, o professor Guilherme colocou aqui no bate-papo o endereço da página em que o professor Carlos Ari, no YouTube, o canal dele, em que ele comenta sobre vários assuntos, e o último foi sobre o artigo 27 da LINDB. Ficou bárbaro aquela sua manifestação, professor. Parabéns. E agradecemos mais uma vez a sua participação, tanto nesse evento de hoje, professor, como também como consultor técnico da nossa Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Muito obrigado. Professor Guilherme Jardim de Worksites, que também é coordenador de licitações e contratos da nossa comissão, da OAB São Paulo, por gentileza, para suas considerações finais. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu já havia me despedido de todos na minha fala anterior, então eu vou aproveitar esse momento para convidar os nossos ouvintes e também os nossos palestrantes para que continuem acompanhando esse ciclo de webinar, Direito Público, Contratos de Parceria e Igualdade em tempos de Covid-19. Os encontros vão até agosto desse ano, então a cada semana, daqui até agosto, nós teremos a oportunidade de debater temas importantes do direito público que foram impactados pela pandemia com o olhar da igualdade. Na próxima semana, também a terça-feira, às 10h30 da manhã, então vamos começar um pouquinho mais tarde, às 10h30, nós estaremos aqui para discutir o impacto da pandemia nos contratos de concessão de rodovias a partir da experiência do Estado de São Paulo. E aí, fazendo jus ao título do nosso ciclo de webinar, que leva a igualdade no nome, nós teremos uma mesa composta exclusivamente por mulheres. A doutora Gabriela Engler, que ocupa uma posição de chefia na Subsecretaria de Parcerias e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, também membro da nossa Comissão de Direito Administrativo, ao lado da doutora Renata Pérez Dantas, diretora de Assuntos Institucionais da Agência Reguladora de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, a doutora Eugênia Marola, subprocuradora-geral do Estado, muito engajada no tema das concessões de rodovias, e a doutora Aline Klein, que é advogada no setor. Então, uma mesa formada exclusivamente por mulheres que ocupam posição de chefia, ocupam posição de comando, influenciam políticas públicas, estarão aqui no nosso webinar para debater sobre o impacto da pandemia nos contratos de concessão de rodovias. Não percam, façam as suas inscrições, terça-feira que vem, às 10h30. E até lá, fiquem de olho no canal Direito Público com Carlos Ari Sundfeld e nos textos do Dr. Diogo e do Dr. Mário, publicados frequentemente no Jota e no LinkedIn. Uma ótima manhã a todos, agradeço novamente os nossos palestrantes e desejo uma excelente semana a todos vocês. Muito obrigado. Assim sendo, em nome do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da OAB São Paulo, agradeço aqui mais uma vez a todos os presentes, todos os palestrantes, todos os participantes e muito obrigado a todos. E aguardamos todos no nosso próximo ciclo de debates. Obrigado.